É isso aí, galera. Bom, tá gravando aqui, vou gravar mais um videozinho aqui. Tô na boa aqui, tentar levar um papo hoje sobre manutenção, né? Não vou esgotar o assunto não, vou de leve aqui. A gente trocar uma ideia bacana sobre manutenção, né? É sempre bom ver essas questões aí, é muito bom conhecer um pouco, né? Até porque para poder, mesmo que você não saiba fazer manutenção, você poder cobrar na hora de ser feita a manutenção no mecânico da sua preferência aí. Ou se você gostar do mecânico da concessionária, ou tiver um mecânico que confia há muitos anos, vai de cada um. Mas o que pega? Essa semana eu desmontei essa moto para dar uma limpeza, né? Aí tirei tudo, tirei os plásticos todos, desci tudo, balança, o que eu costumo fazer de praxe assim, né? Lubrificar a balança, aquelas coisas. E fui identificando um monte de fatores, né? Umas coisinhas assim que são desgastes naturais, né? Por exemplo, a bucha, aquelas duas buchas batentes da corrente já desgastaram. Então eu vou providenciar a troca. Tava com grilo, cara, eu não achava o grilo nem a porrete, né? Toda hora que eu acelerava ali em terceira marcha, 4.500 RPM, a moto arranjava uma barulhada e eu não sabia o que era. Aí fui mexendo, achei que tava faltando um dos parafusos da placa. Coloquei outro parafuso, resolveu, né? Então assim, certas coisas você vai saber, vai conhecer se você mexer na sua moto. Se você só pegar ela para rodar, nunca vai identificar esses fatores. Mas se você pegar ela, desmontar, ou mesmo que não desmontar, olhar, aprender a identificar, pegar o manual, identificar os componentes, aquela coisa toda, rapidinho você aprende a identificar algumas coisas. Então, o que eu vou pontuar? Eu vou pontuar assim, aquilo que eu acho o básico do básico para você saber mexer na moto, assim, ou mexer ou conhecer. É motor, né? O básico do motor, que é regulagem do pedal, se está de acordo, saber identificar o ponto de ajuste da marcha lenta, para fazer uma eventual se precisar regular ali, saber mexer, saber conhecer o barulho do motor, porque assim você vai ter uma ideia como que tá as válvulas, se elas estão presas, se elas estão muito soltas, se o motor tá gritando demais, aquela coisa toda. Corrente de comando, essa moto funciona com corrente de comando, então você conhecer o barulho do trabalho da corrente de comando te ajuda a dizer, poxa, minha corrente de comando está ficando meio frouxa, meu tensor de corrente de comando está começando a dar pipoco, né? Um detalhe importante é que o tensor de corrente de comando dessa moto, ele trabalha com dois efeitos, né? Ele tem a ação, ele empurra a corrente quando ela dilata, e quando a corrente encolhe, quando o motor esfria, ele volta. Tem uma galera que gosta, eu não julgo, eu respeito, mas eu não acho certo. Vai lá e taca um ajustador de catraca, que à medida que a corrente dilata, o de catraca ele apenas avança. Quando a corrente esfria, que ela encolhe, que é um movimento natural do aço, né? Ele não volta. Ele não volta e a corrente fica enforcada. A longo prazo isso pode criar um esforço radial em algum eixo, em alguma coisa. Mas enfim, tem muita gente que usa, muita gente recomenda e muita gente gosta. Eu respeito. Saindo do motor, outra coisa que eu considero muito importante é a parte de trás. Porque a parte de trás é uma parte muito precária na maioria das motos, é uma parte que sofre muito com essas estradas. Que é partindo de perto do motor, então, né? Eixo da balança, né? Saber identificar se está com folga, se está mal lubrificado, se está rangindo.
Se tá rangindo, provavelmente tá com ausência de lubrificação, tá ficando muito seco. Essa moto ela tem a opção do pino de graxa. Você pode passar no posto de mola de caminhão e pedir para poder dar um ponto de graxa. Você vai pagar aí em média R$2, vale a pena, até sair graxa pelos lados. Esse eixo também tem um movimento que ele não pode fazer, que é um pequeno movimento radial. Se você pegar na parte de trás e sacudir, ela não pode mexer. Se ela estiver mexendo é porque está com desgaste nas buchas ou nos rolamentos, né? Os modelos mais novos são rolamentos de agulha. O ProLink é a mesma coisa. Essa moto tem dois tipos de ProLink. Tem o ProLink com bucha, que é o caso dessa. Era, né, porque eu modifiquei. E o ProLink com rolamentos de agulhas, que é o ProLink do modelo mais novo. Partindo do ProLink, você sobe, tem um amortecedor. O amortecedor, normalmente ele tem duas condições: ou ele tá bom ou ele tá ruim. Quando ele tá ruim, ou ele vai estar batendo, ele vai estar vazando gás ali pela haste. Você vai ver que ele fica molhado. Quando tá nesse estado, ou tem que tirar, mandar arrumar, revisar. Não tem jeito, o amortecedor é isso, ou tá bom ou tá ruim. Saindo do amortecedor, descendo mais, em específico a Teneré. A Teneré ela tem um cubo que, assim, na minha opinião, é o maior erro de projeto em cima dessa moto, né? Porque é sem lógica aquilo. Ele não tem contra-choque. Ele é uma liga assim relativamente macia. Então é muito fácil dele quebrar, dependendo da porrada. Em alguns casos não precisa nem de porrada, como eu vi relatos de alguns colegas que estavam tendo problema com o espaçador dos rolamentos. Tem que ficar sempre atento a isso. Os rolamentos em si, rolamento com folga é uma coisa assim extremamente perigosa. Seja folga na capa com o cubo, né, que é a folga deslizante, ou seja folga do próprio conjunto do rolamento. Porque rolamento com folga ele superaquece. E o rolamento, quando superaquece, chega uma hora que as esferas desgastam, elas pulam fora da pista e acontece o travamento. É aí que você morre. É um modo grosso de falar, mas cara, se não tomar cuidado, você morre, e morre mesmo, entendeu? É aquilo, fechar o olho e não acordar mais. Tem que tomar muito cuidado. Essa moto ela é típico de dar problema no rolamento de trás, mas o da frente normalmente não. Muito difícil. Fora isso, os raios, né? Sempre atento aos raios, porque raio quando quebra, normalmente não quebra. Essa moto ela tá comigo o quê? 9 anos, nunca quebrou um raio. Já amassou, mas quebrar não. Porque quando quebra, normalmente tem algum problema na tensão. O cubo tá muito esticado, eles estão muito esticados, sua roda ovalou. Alguma coisa não tá legal. Tem que tirar, olhar, calibrar a tensão de cada raio, porque ela tem que ficar distribuída, ficar legal. Mas o que? Sistema de freio. Sempre atento aí ao desgaste das pastilhas, desgastes do disco. Essa moto, por exemplo, ela já está em momento de trocar o par de discos. Legal, então eu vou trocar. Eu acompanho à medida que o desgaste vai evoluindo. Mas o par de discos novos já está a caminho. Em breve ela vai para uma revisão mais delicada. Então, bora lá trocar. Sempre de olho nesses detalhes. Flexíveis. Olhar se não está machucado. O cachorro adora tubo, né? Ver se um cachorro não deu uma mordiscada ali no teu tubo de freio. A condição do fluido, se ele está muito fodido. Dá pra ver como os potes são transparentes. Você enxerga se o fluido está muito contaminado, aquele troço preto. E esse fluido ele tem uma propriedade, esqueci o nome da propriedade, mas seria algo como hidroponia, né? Ele vai absorvendo água, então ele vai se contaminando de água. Então de tempos em tempos é bom trocar. O melhor investimento que se pode fazer em cima dessa moto é trocar o sistema todo por um kit de malha de aço.
O famoso aerokeep, né? É uma nota, mas vale a pena. Você melhora consideravelmente os freios. Saindo disso, ali na parte traseira da moto, fica aquelas questões, sempre conferir lanternas, piscas. É o básico que todo mundo tem que ter atenção em cima da moto, seja para rodar dentro da cidade, seja para rodar numa rodovia. Continuando embaixo, partindo para frente, a roda dianteira, né? A roda dianteira é uma roda muito, apesar de menos problemática, é tão emblemática quanto. Porque qualquer falha nessa roda pode significar a morte, né? Já deu para entender, eu sou enfático, né? É morte, não tem boca. Por quê? Porque quando você chega a perder a roda dianteira, seja em uma batida, ela amassar, seja um pneu que estourar, o desequilíbrio ele é certo, dependendo da velocidade. Eu não estou falando de velocidades altas, não. Eu já vi queda assim a 30 km por hora por causa de um simples descuido. Perdeu a atenção, a roda vibrou, o cara não conseguiu recuperar o controle e tombou. Não machucou, né? Mas tombou. Então é emblemático, tem que ficar de olho, é perigoso. Sempre conferir. Se não souber fazer, peça alguém que faça. Não... É como diz um amigo meu, as pessoas têm mania de poupar centavos para economizar migalhas. Não poupe centavos, porque a gente está lidando com a vida, porque é o seu rabo que vai em cima dessa merda. Com perdão da palavra, mas é um jeito fácil de todo mundo entender. Então assim, não compensa. Sempre faça as programadas. O que eu chamo de programadas é de tempos em tempos. Meus rolamentos estão bons. Até aí, cara, vai lá, compra 2 pares de rolamentos bons, rolamentos DDU, blindagem contra poeira e água, e troca, coloca. Entendeu? Não vai te custar mais do que aí uns R$70. Com mão de obra uns 80, né? Se você souber fazer e tiver o material, não vai custar nada, só o custo mesmo de peças. Então, é isso. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Depois eu gravo um outro voltando ao assunto. É isso aí, galera. Vou deixar um abraço e até mais.